amigos, tudo bem? Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. E eu acabo de voltar do Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei o primeiro fim de semana lá, de quinta a domingo. O festival tem 10 dias e alguns dos maiores escritores brasileiros participam e também, principalmente, os portugueses. Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi. Em Óbidos fica todo mundo hospedado nessa pequena cidade medieval, toda murada, que nem aqueles castelinhos de antigamente que a gente fazia no desenho. Então, eu fiquei hospedada num resort perto da cidade, eu fui convidada do festival, mas todo mundo almoça e janta juntos, num grande refeitório, que é também uma oportunidade de encontro. Então ali você encontra velhos amigos, faz novos amigos, foi muito bom. A cidade ela fica toda tomada pelo festival, muito embora Óbidos receba muitos turistas da Europa inteira. Então é um mix de gente do mercado literário e editorial internacional com turistas da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, de todo lugar. É uma confusão, uma bagunça muito agradável, muito bonita e muito bom estar ali vivendo isso tudo. O festival ele acontece em vários lugares ao longo da cidade, que é muito pequena. A cidade, na verdade, ela fica dentro dos muros dessa cidade medieval que foi erguida lá no século 17, 18, sei lá quando. Tudo na Europa é muito antigo, né? Então, existe o auditório da Casa da Música, tem também uma tenda enorme no meio da cidade, onde tem uma pequena livraria e tinha conversas literárias. Mas a grande estrela é a igreja, que estava fechada há muitos anos e há uns 4, 5 anos ela reabriu como uma livraria. Ela é uma livraria Ler Devagar. A Ler Devagar é um grupo de amantes do livro, de amantes da literatura, pessoas apaixonadas por livros, que criou uma série de empreendimentos de livrarias alternativas, onde os lançamentos não são prioridade e que também realizam o Festival Internacional Literário de Óbidos. Havia algumas mesas redondas também na Casa José Saramago, eu assisti várias. Então, assim, são pequenos espaços espalhados ao longo da cidade, com atividades acontecendo não exatamente ao mesmo tempo, mas uma seguida da outra. E assim você consegue assistir um aqui, aí caminha um pouquinho, assistir outra ali, e assim você vai tomando conhecimento de várias coisas. Por exemplo, estava lá o presidente da República de Cabo Verde, que eu não sabia, é um grande poeta da língua portuguesa. Então ele estava participando, ele estava levando alguns autores de Cabo Verde para participar de mesas e foi muito legal. Esse aqui é o livro com a programação do Fólio. Então eu tive a oportunidade de assistir mesas redondas com o Paulo Werneck, que é o editor da revista 451, que é uma revista de resenhas literárias muito importante, que é vendida em banca. Eu assisti também uma mesa redonda com Francisco Bosco, que é filósofo, escritor, cara super culto, é filho do músico João Bosco, mas é escritor, filósofo, fala vários idiomas e também foi uma mesa muito interessante com ele. O tema do Fólio esse ano foi o medo. No início eu achei aquilo meio estranho, eu falei, medo, que coisa chata, negativo, ficar falando de medo, a gente já vive com medo. Mas que nada, foi super interessante, suscitou discussões mega pertinentes. E eu descobri que o pessoal na Europa está muito preocupado com a questão climática. Aqui no Brasil a gente não liga ainda muito para isso, a gente fica meio assim, distraído, né? Redes sociais, samba, música, praia, mas lá o pessoal está realmente preocupado. Então nas mesas redondas, um assunto que se abordava muito era o fim do mundo por causa dos problemas climáticos. Duas mesas que me impressionaram muito foram no domingo, e normalmente os festivais literários no domingo são mais fracos, o pessoal vai embora para casa, mas lá ao contrário, estava lotado. Como Óbidos fica só 1 hora de Lisboa, o pessoal ficou até o fim para assistir. A escritora portuguesa Lídia Jorge, que é uma senhora já mais velha, autora de vários romances, publicada no Brasil. Nunca li nada dela, mas eu fiquei super bem impressionada. É uma sábia. E o salão onde ela estava dando a palestra, o bate-papo, tinha tanta gente que tinha gente sentada no chão, as escadas, não tinha lugar para uma mosca. E logo depois dela tinha uma mesa com o Ricardo de Araújo Pereira,
que é um jornalista, humorista, escreve sobre política. Ele tem vários livros publicados em Portugal pela Tinta da China e também é colunista da Folha de São Paulo. E o público para ver o Ricardo era tão grande, mas tão grande, que tivemos que mudar de lugar, atravessar a pé a pequena cidade de Óbidos e ir para a tenda das apresentações musicais, que era muito maior. E lá o Ricardo deu um verdadeiro show. Ele é um cara cultíssimo. Para falar do tema do medo, ele começou a falar dos mitos gregos. Ele usou o mito de Perseu, que para matar a Medusa, que era aquela mulher com as cobras na cabeça, e quem olhava para ela se transformava em pedra, ele usou um escudo com um espelho. E foi assim, sem olhar diretamente para a Medusa, que ele conseguiu refletir a imagem dela. Ela se transformou em pedra e aí ele cortou a cabeça dela. E ele fez uma analogia desse escudo com o humor. Já que está tudo tão ruim, as notícias são péssimas, o mundo está caminhando para um caminho que, para a maioria das pessoas, é muito ruim, né? A maneira de lidar com isso não é se descabelando, ficando triste, é com humor. Então usar esse escudo do humor. Enfim, foi muito maravilhoso ter participado do Festival Literário de Óbidos. Eu agradeço ao José Pinho, que me convidou. Eu sou muito grata por essa oportunidade que a vida trouxe e muito obrigada por me escutar. Sigam a Oasis no Instagram, curtam nossa página do Facebook e assinem nosso canal no YouTube.